Milionário foi a um restaurante e uma criança de 7 anos lhe pede comida. Quando ele olha para a criança, fica totalmente em choque. Ela era idêntica à sua filha desaparecida há 15 anos. Eduardo Montenegro, um homem de negócios bem-sucedido, nunca imaginou que sua vida mudaria completamente naquela noite. Aos 55 anos, ele havia conquistado o mundo, acumulado riqueza e poder. Seu nome era respeitado nos círculos mais exclusivos, e sua fortuna o colocava entre os mais ricos do país. Mas, apesar de todo o dinheiro, Eduardo vivia com um vazio constante. Há 15 anos, sua filha única, Alice, havia desaparecido misteriosamente. Uma dor sem explicação. Ele nunca soube se ela estava viva ou morta. As investigações foram incansáveis, mas sem resultado. O rosto de Alice, então com apenas 10 anos, permanecia gravado em sua memória. Ele nunca deixou de procurá-la em todos os cantos do mundo. Naquela noite, Eduardo foi jantar em um restaurante modesto. Não era um lugar que costumava frequentar, mas algo o atraiu para lá, como se uma força invisível o empurrasse em direção àquele lugar. Sentado à mesa, com uma refeição simples à sua frente, ele refletia sobre sua vida, seus arrependimentos e a solidão que, apesar de toda a riqueza, continuava a dominá-lo. Foi quando uma pequena mão puxou a barra de sua jaqueta. Ele olhou para baixo e viu uma menina. Tinha cerca de 7 anos, cabelos castanhos e encaracolados, olhos castanhos grandes e tristes, com um olhar que parecia refletir a profundidade de um mundo de dor que uma criança não deveria conhecer. "Senhor, o senhor pode me dar um pouco de comida?" Ela perguntou, sua voz baixa e tímida, quase quebrada pela fome e o cansaço. Eduardo ficou paralisado. Seu coração disparou no peito. Ele olhava para a menina e não conseguia acreditar no que via. Ela era idêntica à sua filha Alice aos 7 anos. A mesma expressão, os mesmos traços, até o jeito de olhar para ele, com uma mistura de esperança e medo. O ar ao redor dele pareceu desaparecer. E por um momento, Eduardo achou que estava tendo uma alucinação. A mão trêmula do milionário levantou-se para tocar o rosto da menina, mas ele hesitou. O que aquilo significava? Como ela podia ser tão parecida com sua filha desaparecida? E o que ela estava fazendo ali, pedindo comida em um restaurante de esquina? Eduardo tentou encontrar palavras, mas sua voz falhou. Apenas assentiu com a cabeça e chamou o garçom, pedindo que trouxesse o prato mais farto que tivessem. Enquanto a menina devorava o pão que ele lhe ofereceu primeiro, Eduardo não conseguia desviar o olhar. Cada mordida que ela dava, cada gesto que fazia, era como uma facada em seu coração, reabrindo feridas que ele havia tentado, sem sucesso, cicatrizar ao longo dos anos. Mas algo mais o perturbava profundamente. Não era apenas a semelhança física. Havia algo mais, algo que ele não conseguia identificar, mas que o aterrorizava e o atraía ao mesmo tempo. "Qual é o seu nome, querida?" Eduardo finalmente conseguiu perguntar, sua voz rouca pela emoção. A menina levantou os olhos para ele e, por um instante, ele achou que não ia responder. Mas então, em um sussurro, ela disse: "Meu nome é Sofia." Sofia. Eduardo engoliu em seco. O nome soou familiar, mas ele não sabia exatamente por quê. Talvez fosse apenas a conexão emocional que ele já estava criando com a menina, mas aquilo mexia profundamente com ele. Ele precisava saber mais. "Quem cuida de você, Sofia? Onde estão seus pais?" Ele perguntou, tentando manter a calma, mas cada palavra era carregada de ansiedade. Sofia abaixou o olhar, brincando nervosamente com o pedaço de pão em suas mãos. "Eu moro com minha avó. Minha mãe foi embora quando eu era pequena." Essas palavras atingiram Eduardo como um golpe. Sua mente começou a girar em torno da ideia impossível. Seria possível que... Eduardo sentiu o mundo ao seu redor desacelerar, enquanto tentava digerir a resposta de Sofia.
Sua mente estava inundada de perguntas. Quem era essa avó? Onde estava a mãe da menina? E por que ela era tão parecida com Alice, sua filha desaparecida? Sua cabeça doía de tanto pensar nas possibilidades. Você disse que sua mãe foi embora. Eduardo repetiu lentamente, cada palavra carregada de incerteza. Você sabe para onde ela foi? Sofia, ainda segurando o pedaço de pão, balançou a cabeça, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Minha avó disse que ela foi para longe, mas que um dia vai voltar. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por que aquela sensação de déjà vu estava tão forte? Ele se inclinou para mais perto da menina, incapaz de controlar a avalanche de emoções que o invadia. Cada movimento, cada expressão de Sofia parecia ser um eco do passado. Algo dentro dele lhe dizia que essa criança era a chave de um mistério muito maior. Como era sua mãe, Sofia? A pergunta saiu quase como um sussurro. Eduardo temia a resposta, mas não podia evitar. Ele precisava saber. A menina ficou pensativa por um momento, seus grandes olhos castanhos perdidos em memórias distantes. Ela era bonita. Meu cabelo é igual ao dela. Minha avó diz que eu me pareço muito com ela. Eduardo fechou os olhos por um instante, tentando controlar a emoção. Seu coração batia forte contra o peito. Era como se cada palavra que Sofia dissesse trouxesse Alice de volta à vida. E aquela sensação crescia mais e mais. Ele precisava ir além. Quem é sua avó? Onde você mora, Sofia? Sua voz saiu mais firme dessa vez, determinado a descobrir a verdade. A menina o olhou por um momento, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Minha avó é a Dona Lúcia. A gente mora ali perto, numa casa pequena. Dona Lúcia. O nome reverberou na mente de Eduardo. De repente, a memória voltou como uma tempestade. Lúcia era a antiga governanta de sua casa, a mulher que trabalhara para sua família durante anos, cuidando de Alice como se fosse sua própria filha. Quando Alice desapareceu, Lúcia também sumiu sem deixar rastros. Eduardo nunca entendeu por que ela partiu tão abruptamente, mas naquele momento, tudo começava a se encaixar. Você pode me levar até a sua casa, Sofia? Ele perguntou, tentando não demonstrar a aflição que tomava conta de seu coração. A ideia de que Lúcia poderia ter estado escondendo algo por todos esses anos o deixava atordoado. Sofia hesitou por um instante, mas acabou assentindo. Minha avó não gosta de visitas, mas eu posso te mostrar onde fica. Eduardo pegou sua jaqueta e seguiu a menina para fora do restaurante, o coração batendo acelerado no peito. As ruas escuras e silenciosas eram quase um reflexo do turbilhão de emoções dentro dele. Cada passo o levava mais perto de uma verdade que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. Quando finalmente chegaram à pequena casa, escondida em um bairro modesto e discreto, Eduardo parou por um momento, sentindo-se à beira de um precipício. Ele olhou para Sofia e ela lhe deu um sorriso tímido, como se estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Minha avó está lá dentro, Sofia disse, apontando para a porta de madeira desgastada. Eduardo respirou fundo, sentindo um peso enorme em seu peito. Ele sabia que, ao atravessar aquela porta, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava prestes a confrontar o passado, a verdade, e talvez encontrar as respostas que buscara por 15 longos anos. Eduardo hesitou por um segundo antes de bater na porta da pequena casa. O som de sua mão tocando a madeira ecoou pelo silêncio da rua. Seu coração batia tão forte que ele podia senti-lo na garganta. Sofia, ao seu lado, segurava a mão dele com uma confiança infantil, completamente alheia ao que aquela visita representava para Eduardo. A porta se abriu lentamente, rangendo, e ali estava ela, Lúcia. Seus cabelos, que antes eram negros como a noite, agora estavam salpicados de cinza. Suas mãos enrugadas, marcadas pelo tempo, apertavam a porta enquanto seus olhos cansados
Se encontravam com os de Eduardo. O choque no rosto dela foi imediato. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Era como se o tempo tivesse parado novamente. Lúcia. Eduardo sussurrou, sem acreditar no que via. A mulher que desaparecera com sua filha, a mulher que ele confiara com sua vida, estava bem ali, na sua frente, como se nada tivesse mudado. Onde ela está? Ele perguntou, sua voz carregada de dor e expectativa. Onde está Alice? Lúcia abaixou os olhos, claramente abalada, e sua mão trêmula fechou a porta um pouco mais. Mas Eduardo não recuou. Ele sabia que as respostas estavam ali, a poucos passos de distância. Ele não podia mais viver com aquela incerteza. Senhor Eduardo, por favor, isso já faz muito tempo. Lúcia começou, sua voz quebrada pelo peso dos anos de silêncio. Eu fiz o que achei melhor naquela época. Você nunca entenderia. O que você fez, Lúcia? Por que levou minha filha de mim? Eduardo não conseguiu mais conter o desespero. Ele sentia como se estivesse prestes a desmoronar. Toda a força que ele construíra ao longo dos anos estava se desfazendo diante da verdade que ele estava prestes a descobrir. Lúcia deu um passo para trás, deixando a porta se abrir um pouco mais. Você não sabe de tudo. Alice estava em perigo, Sr. Eduardo. Eu fiz o que pude para protegê-la. As palavras dela atingiram Eduardo como uma tempestade de emoções conflitantes. Protegê-la? De quê? Sua mente girava com mais perguntas do que respostas. Ele entrou na pequena casa, o ambiente simples contrastando com o mundo luxuoso que ele conhecia. E então, em um canto da sala, ele viu algo que o fez congelar. Ali, pendurada na parede, estava uma foto de uma jovem. Ela tinha o mesmo cabelo castanho ondulado, os mesmos olhos grandes e expressivos, mas o que realmente tirou o fôlego de Eduardo foi o sorriso. Era o sorriso de Alice. Ela estava viva. Essa é minha filha? Eduardo perguntou, sua voz falhando, apontando para a foto. Lúcia fechou os olhos e assentiu lentamente. Sim, Sr. Eduardo. Essa é Alice. Ela se foi, mas não do jeito que você pensa. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? Ela está morta? Lúcia olhou para ele, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela não está morta, mas ela também não está mais aqui. As palavras dela pairaram no ar, carregadas de um significado que Eduardo não conseguia entender completamente. Ele olhou para Sofia, que estava observando a cena com seus grandes olhos curiosos. E então, o pensamento que ele temia desde o início finalmente se formou em sua mente. Sofia, ela é filha de Alice, não é? Eduardo perguntou, sua voz cheia de angústia e esperança. Lúcia, sem conseguir mais esconder a verdade, assentiu. Sim, Sr. Eduardo. Sofia é sua neta, a filha de Alice. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que ele pensava saber desmoronou em um instante. Sua filha havia desaparecido, sim, mas deixara para trás um pedaço de si. Sofia não era apenas uma menina que se parecia com Alice. Ela era o legado de sua filha, a única conexão que ele tinha com a pessoa que perdera há 15 anos. Mas ainda havia tantas perguntas. Por que Alice nunca voltou? O que aconteceu com ela? E por que Lúcia escondeu tudo isso por tanto tempo? As respostas estavam ali, a poucos passos de distância. Mas Eduardo ainda não sabia se estava preparado para ouvir toda a verdade. Eduardo encarava Lúcia, esperando pela explicação que ela tanto relutava em dar. Cada segundo de silêncio fazia o coração dele bater mais forte. Ele havia vivido 15 anos de incertezas, sem saber o que aconteceu com sua filha. E agora, finalmente, estava prestes a descobrir a verdade. Senhor Eduardo, Lúcia começou, a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Eu preciso lhe contar algo que guardei todo esse tempo. Algo que eu deveria ter dito há muito tempo, mas que o medo me impediu.
Fale, Lúcia. Eduardo pressionou, seu tom entre a urgência e o desespero. Por que você fez isso? Por que sumiu com Alice? Eu mereço saber. Lúcia respirou fundo, tentando reunir coragem para dizer as palavras que carregavam tanto peso. Foi a sua esposa, Sr. Eduardo. Foi ela quem me forçou a fugir com Alice. Aquelas palavras soaram como um trovão no peito de Eduardo. Sua esposa? Isso não fazia sentido. Ele a amava e sempre acreditara que ela também amava Alice como a própria filha. Como ela poderia estar envolvida no desaparecimento? Você está enganada, Lúcia. Minha esposa amava Alice. Ela jamais faria mal a ela, Eduardo disse, tentando rejeitar a ideia que começava a se formar em sua mente. Lúcia balançou a cabeça, lágrimas descendo por seu rosto. Eu também acreditava nisso, Sr. Eduardo, até o dia em que eu ouvi uma conversa que mudou tudo. Eu estava limpando a casa, como sempre fazia, e sem querer ouvi sua esposa conversando com alguém ao telefone. A princípio, não parecia nada demais. Mas então, as palavras que saíram da boca dela me gelaram por completo. Eduardo sentiu seu estômago revirar, o medo misturado com uma terrível curiosidade. O que ela disse, Lúcia? Lúcia respirou fundo, a culpa transparecendo em cada sílaba que pronunciava. Ela estava dizendo que Alice era um empecilho, que ela não conseguia mais suportar ter a menina por perto. Sua esposa dizia que Alice não era filha dela de verdade e que o dinheiro da herança, que deveria ser de vocês, estaria comprometido por causa de Alice. Ela estava planejando tirar a menina de cena, de uma vez por todas. Eduardo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. A mulher com quem ele havia dividido uma vida, com quem ele construíra uma família, estava planejando algo tão cruel contra sua própria filha. Ele não conseguia acreditar. Você ouviu isso da minha esposa? Eduardo sussurrou, sua voz cheia de incredulidade. Sim, Lúcia respondeu com firmeza. Eu ouvi cada palavra. Ela estava arquitetando um plano para se livrar de Alice. E o pior, ela já tinha alguém que a ajudaria a fazer isso. Não era apenas uma ameaça vazia. Era um plano em andamento, Sr. Eduardo. E eu sabia que se não fizesse algo rápido, Alice correria um perigo mortal. Eduardo recuou, passando as mãos pelo rosto, tentando assimilar o que acabara de ouvir. E por que você não veio até mim? Por que não me contou o que ouviu? Eu teria protegido Alice. Lúcia fechou os olhos, lembrando do terror que sentiu naquela época. Eu sabia que se eu dissesse algo, sua esposa poderia se vingar de mim e de Alice. Ela tinha poder, influências. Eu era apenas uma empregada e ninguém acreditaria em mim. E, pior do que isso, eu temia que, se ela soubesse que eu sabia, ela aceleraria o plano. Então, tomei a única decisão que me pareceu certa na época. Eu fugi com Alice. O coração de Eduardo estava em pedaços. Tudo que ele acreditava sobre sua vida, sua esposa, sua família, tudo estava desmoronando diante daquela revelação brutal. E Alice? O que aconteceu depois que você fugiu com ela? Lúcia enxugou os olhos, soluçando de leve. Eu a levei para um lugar seguro. Fomos para longe e eu tentei protegê-la o máximo que pude. Mas, Sr. Eduardo, quando nos escondermos, eu estava sempre em alerta. Eu tinha medo de que alguém nos encontrasse. Eu nunca pude descansar. Eduardo passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso das revelações sufocá-lo. E depois? O que aconteceu com Alice, Lúcia? Alice. Ela desapareceu, Sr. Eduardo. Lúcia respondeu com dor visível. Eu a perdi de vista há muitos anos. Não sei o que aconteceu com ela. Mas uma coisa eu sei. Ela estava em perigo, e naquele momento eu fiz o que tinha que fazer para salvá-la da sua própria mãe. Eduardo sentiu uma fúria crescer dentro de si, mas também uma tristeza profunda. Ele havia perdido sua filha por causa de uma traição tão próxima. Tudo o que ele queria agora era respostas.
Respostas que só sua esposa poderia lhe dar. Eduardo mal conseguia processar as informações que Lúcia acabara de revelar. A revelação sobre sua esposa, o desaparecimento de Alice e agora o peso dessa longa ausência. Tudo parecia um pesadelo sem fim. No entanto, havia algo mais que Lúcia precisava contar, e Eduardo sentia que aquilo o levaria ainda mais fundo nessa teia de mistérios. Senhor Eduardo, Lúcia começou, sua voz frágil, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Eu preciso lhe contar algo a mais, sobre Sofia. Eduardo franziu a testa. Sofia, a menina que ele acabara de conhecer, idêntica à sua filha desaparecida, com os mesmos olhos inquisidores e o sorriso tímido. Ele sentia no fundo do peito que aquela criança não era apenas uma coincidência inexplicável. Sofia é minha neta, não é? Eduardo perguntou, sentindo o impacto da pergunta enquanto ela ainda estava no ar. Lúcia assentiu, os olhos marejados novamente. Sim, senhor Eduardo. Sofia é filha de Alice. Eduardo ficou em choque, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ele não sabia o que pensar. A filha que ele tanto procurou havia desaparecido por mais de uma década, e durante todo esse tempo, ele tinha uma neta que ele jamais soube que existia. Como isso é possível? Ele murmurou quase para si mesmo, tentando organizar os pensamentos. Alice. Onde está Alice agora? Lúcia deu um suspiro profundo, tentando explicar da melhor maneira possível. Foi há 5 anos, senhor Eduardo. Uma noite, sem nenhum aviso, Alice apareceu na porta da minha casa. Ela estava magra, cansada, com os olhos fundos, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Eu tentei falar com ela, tentar entender o que estava acontecendo, mas ela parecia assustada demais para explicar. Eduardo ficou tenso, ouvindo cada palavra como se estivesse mergulhando em um novo e doloroso capítulo de sua vida. E Sofia? O que aconteceu com ela? Ela tinha uma criança com ela, Sofia. A menina tinha apenas 2 anos de idade na época. Alice me entregou a menina e, com lágrimas nos olhos, disse que eu precisava cuidar de Sofia, que ela não podia mais ficar com a filha e que, se eu a amasse, deveria proteger a menina da mesma forma que a protegi no passado. Eduardo sentiu seu coração se apertar. Ele podia imaginar o desespero de Alice, sua filha desaparecida em tal situação. Por que ela fez isso? Por que deixou a própria filha com você? Lúcia olhou para o chão, hesitando antes de responder. Ela não me deu muitas explicações, senhor Eduardo. Disse apenas que estava sendo perseguida, que algo sombrio estava atrás dela. Eu vi o medo nos olhos de Alice. Ela estava aterrorizada, mas me garantiu que era a única maneira de manter Sofia em segurança. Eu implorei para ela ficar, mas Alice me disse que não podia, que se ficasse, colocaria a vida de Sofia em risco. Eduardo, com a voz embargada pela emoção, perguntou: E depois? O que aconteceu com Alice depois que deixou Sofia? Lúcia fechou os olhos, lembrando do momento mais doloroso daquela noite. Ela me beijou na testa, como fazia quando era pequena, e me disse que eu era a única em quem ela confiava, que eu seria a mãe que Sofia precisava, já que ela não podia ser. E então, ela se foi. Sumiu na noite, sem deixar rastros. Desde aquele dia, eu nunca mais a vi. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele não apenas havia perdido Alice, mas agora sabia que sua filha havia vivido um sofrimento silencioso e profundo, e ele não estava lá para protegê-la. E Sofia, essa criança inocente, agora sua neta, cresceu sem a mãe e sem o avô, apenas com o amor e a proteção de Lúcia. Você cuidou de Sofia todo esse tempo? Eduardo perguntou, sua voz suave, quase como se estivesse falando com ele mesmo. Sim, senhor Eduardo. Lúcia respondeu enxugando os olhos. Tenho feito o meu melhor para ser a mãe que Alice queria que eu fosse para Sofia. Ela é uma menina doce, esperta
e me lembra Alice todos os dias. Mas também me lembra da dor que sua mãe carregava. Eduardo não sabia como processar tudo aquilo. Ele havia finalmente reencontrado sua neta, mas Alice continuava um mistério, uma sombra que desapareceu na noite. O que teria acontecido com ela? Quem ou o que estava atrás dela? E mais importante, como ele poderia encontrar a filha que tanto amava e proteger a neta que agora conhecia? Mas no fundo, uma outra pergunta ainda ecoava em sua mente, tão perturbadora quanto as revelações sobre Alice. O que sua esposa sabia de tudo isso? Eduardo mantinha os olhos fixos em Lúcia, esperando pela revelação que mudaria tudo. Ele sabia que algo terrível estava prestes a ser dito, algo que ele talvez não estivesse preparado para ouvir, mas que precisava saber. Lúcia, por sua vez, estava hesitante, mas a verdade não poderia mais ser escondida. "Lúcia, por favor!" Eduardo implorou, sua voz tensa. "Me diga o que você ouviu naquela noite. Você disse que minha esposa estava envolvida. Eu preciso entender." Lúcia respirou fundo, e suas mãos trêmulas apertaram o pano que segurava. "Eu lembro como se fosse ontem, senhor Eduardo," ela começou. "Eu estava na cozinha limpando o chão quando ouvi sua esposa entrando falando ao telefone. Achei que seria apenas mais uma conversa qualquer, então continuei meu trabalho. Mas de repente, algo que ela disse me fez congelar." Eduardo inclinou-se ligeiramente para frente, seus olhos fixos em Lúcia. Cada palavra dela parecia pesar mais a cada segundo. Ela disse que Alice estava atrapalhando seus planos e que a menina não ficaria por muito tempo. A princípio, não entendi o que aquilo significava, mas, conforme ela continuava, ficou claro. Ela falou sobre mandar Alice embora, para um lugar de onde ela não voltaria mais. Ou até pior. Eduardo sentiu o coração apertar no peito. Ele sempre soubera que seu relacionamento com a esposa havia se deteriorado nos últimos anos, mas jamais imaginara que ela poderia representar uma ameaça para Alice. A ideia de que a própria mãe de sua filha estaria conspirando contra ela era algo que ele simplesmente não conseguia processar. "Ela disse que Alice estava se tornando um fardo, uma ameaça ao casamento de vocês", continuou Lúcia, agora com a voz embargada pela emoção. "E mencionou que faria qualquer coisa para garantir que Alice não estivesse mais por perto. A maneira como ela falava, senhor Eduardo, era como se estivesse planejando algo terrível." Eduardo balançou a cabeça incrédulo. "Minha esposa estava planejando machucar Alice? Você tem certeza, Lúcia?" "Eu não tenho dúvidas, senhor Eduardo. Naquele momento, eu soube que precisava tirar Alice dali. Eu não sabia o que sua esposa pretendia fazer, mas senti que não havia tempo a perder. Eu tomei a decisão mais difícil da minha vida naquela noite. Eu fugi com Alice para protegê-la." Lúcia parou por um momento, tentando recompor-se antes de continuar. "No dia seguinte, levei Alice comigo e desaparecemos. Eu sabia que, se ficasse, algo de ruim aconteceria com ela, e eu não podia deixar isso acontecer." Eduardo ficou em choque, incapaz de acreditar no que ouvira. Sua mente voltou àqueles dias turbulentos, quando Alice desapareceu. Ele jamais imaginou que sua própria esposa pudesse estar envolvida de forma tão cruel. A ideia o perturbava profundamente, mas ao mesmo tempo, ele sabia que Lúcia não mentiria sobre algo tão sério. "E por que você nunca me contou isso antes?" Eduardo perguntou, com os olhos cheios de tristeza e confusão. "Por que não veio a mim?" Lúcia baixou a cabeça, sentindo o peso da culpa. "Eu estava com medo, senhor Eduardo. Medo de que, se sua esposa descobrisse que eu sabia de seus planos, ela agisse ainda mais rápido. Eu não sabia em quem confiar. Tudo o que eu podia fazer era proteger Alice da melhor maneira que sabia, desaparecendo com ela." Eduardo sentiu uma mistura de raiva e desespero. Sua própria esposa havia ameaçado sua filha, e ele jamais soubera. Agora,
tudo estava claro. Alice desaparecera para ser protegida, e Lúcia fora a única que tomara a iniciativa de salvá-la. Mas uma dúvida permanecia em sua mente, algo que ele precisava desesperadamente entender. E o que aconteceu com Alice depois, Lúcia? Você a levou, mas por que ela desapareceu novamente? E quanto a Sofia? De onde veio minha neta? Lúcia secou as lágrimas que começavam a escorrer por seu rosto. Senhor Eduardo, eu cuidei de Alice o melhor que pude, mas um dia ela simplesmente apareceu em minha porta, segurando Sofia, que tinha apenas 2 anos. Alice estava desesperada. Disse que não podia mais cuidar da menina e que Sofia corria perigo. Ela me pediu para proteger sua filha, e desde então, Sofia ficou comigo. Eduardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. E Alice? O que aconteceu com ela? Lúcia suspirou, as palavras saindo com dificuldade. Depois daquela noite, ela desapareceu, senhor Eduardo. Não sei para onde foi, nem o que aconteceu com ela. Tudo o que sei é que ela deixou Sofia comigo para que eu a protegesse. Eduardo sentiu o peso da verdade afundar em seus ombros. Sua filha havia fugido para salvar a própria vida, e agora ele tinha uma neta, a quem jamais conhecera até aquele dia fatídico no restaurante. Havia tantas perguntas sem respostas, tantos segredos que ainda precisavam ser revelados. E enquanto olhava para Sofia, brincando inocentemente na sala, Eduardo sabia que sua missão agora era uma só: encontrar Alice onde quer que ela estivesse e reunir sua família novamente. Eduardo sentou-se em uma cadeira, as mãos trêmulas apoiadas no rosto. A verdade, tão difícil de suportar, vinha à tona com uma intensidade esmagadora. Além do peso da busca por Alice e da descoberta sobre sua neta, Sofia, havia outro fantasma em sua mente: a traição de sua ex-esposa, que o deixara desolado anos atrás. Lúcia observava Eduardo com um olhar triste. Ela sabia que a vida dele havia sido marcada por uma sequência de perdas. E agora, tudo fazia mais sentido para ele. O homem, que já fora poderoso e feliz com sua fortuna e família, não era mais o mesmo. Senhor Eduardo, Lúcia começou com cautela. Sei que além da dor do desaparecimento de Alice, a separação com sua esposa deve ter sido devastadora. Eduardo levantou os olhos, dolorosos e perdidos, como se estivesse relembrando as feridas do passado. Ele sabia que não poderia mais escapar dessa parte de sua história. Quando Alice desapareceu, Eduardo começou. Eu estava destruído. Minha vida desmoronou de uma forma que eu não poderia imaginar. Busquei minha filha em cada canto do mundo, contratei investigadores, recorri à polícia, mas tudo o que recebi foi o silêncio. Foi como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Eduardo suspirou, e Lúcia viu a dor estampada em seu rosto, uma dor de quem ainda sofria pelas consequências de uma traição brutal. Minha esposa, ao invés de me apoiar nesse momento tão difícil, começou a se afastar. Eu pensava que era o luto, que ela também estava sofrendo pela perda de nossa filha. Mas no fundo, eu sentia que havia algo mais. Ele pausou, recolhendo os pensamentos antes de revelar o que realmente aconteceu. Poucos meses depois, ela pediu o divórcio. Não houve brigas nem discussões. Ela simplesmente disse que não podia mais viver ao meu lado, que tudo aquilo estava a sufocando. Mas foi só depois que a verdade veio à tona. Lúcia ouvia com atenção, cada palavra carregada de dor e arrependimento. Eduardo continuou, agora com mais firmeza, como quem precisava exorcizar seus demônios. Ela tinha um amante. Durante anos, enquanto eu estava ocupado com os negócios, ela estava traindo nossa família, planejando tudo. E não era apenas uma traição emocional. Ela já havia entrado no casamento com um plano em mente. Um plano? Lúcia perguntou incrédula.
Eduardo assentiu, seu rosto endurecendo com a lembrança. Ela se casou comigo pelo dinheiro. Desde o início, ela sabia que, com o tempo, teria direito a parte da minha fortuna. E o desaparecimento de Alice foi a desculpa perfeita para ela me abandonar e pedir o divórcio. Quando Alice sumiu, minha esposa não apenas saiu da minha vida. Ela levou metade de tudo o que eu construí. Foi um golpe calculado. Lúcia estava atônita, incapaz de processar como alguém poderia ser tão cruel. Ela levou metade de sua fortuna? Sim, Eduardo confirmou com um toque de amargura na voz. Ela usou o desaparecimento de Alice como justificativa para pedir a separação. Disse que não aguentava mais a dor, que eu não era mais o homem por quem ela havia se apaixonado. Mas a verdade é que, assim que assinamos o divórcio, ela ficou com metade dos meus bens e desapareceu da minha vida. Mais tarde, descobri que ela estava com o amante o tempo todo. Lúcia balançou a cabeça, incrédula com tamanha traição. Então, ela tinha tudo planejado desde o início. Eduardo assentiu lentamente. Sim, eu fui cego. Ela entrou em minha vida como quem busca segurança. Fingiu ser a esposa perfeita até o momento certo de atacar. E quando Alice desapareceu, ela aproveitou a situação para pegar o que queria, metade da minha fortuna. Houve um silêncio pesado na sala. A revelação de Eduardo deixava claro que ele havia perdido não apenas sua filha, mas também a confiança nas pessoas que mais amava. Sua vida, que um dia fora repleta de riqueza e felicidade, havia sido dilacerada por mentiras, traições e desaparecimentos. Lúcia finalmente encontrou coragem para perguntar: "E você nunca suspeitou sobre Alice? Que sua esposa poderia estar envolvida no desaparecimento?" Eduardo suspirou profundamente, seus ombros caídos sob o peso da verdade que ele agora reconhecia. Eu era cego. Confiava nela, acreditava que o sofrimento dela era real. Mas olhando para trás, faz sentido. Ela via Alice como um obstáculo. A criança, afinal, era a herdeira de tudo o que construí. Se Alice desaparecesse, metade do meu patrimônio iria direto para minha esposa. E foi exatamente o que aconteceu. Lúcia sentiu a tristeza de Eduardo encher o ar. Ele não era mais o homem imponente que controlava o destino de empresas e fortunas. Agora, ele era um pai desolado, traído por aqueles que mais amava e destruído pelas perdas que nunca pôde recuperar. "Mas agora", Eduardo disse, de repente mais resoluto, "tudo isso mudou. Agora eu tenho Sofia e vou proteger minha neta de todo o mal que cercou essa família por tanto tempo. Eu falhei com Alice, mas não vou falhar com Sofia." Os olhos de Lúcia encheram-se de lágrimas. A determinação de Eduardo era visível, mas ela sabia que havia mais verdades a serem reveladas. Eduardo não conseguia tirar da cabeça a ideia de que sua filha Alice ainda estava viva em algum lugar. Agora que ele sabia a verdade sobre o desaparecimento, sua mente era consumida pela necessidade de encontrá-la e trazê-la de volta para casa. O peso da culpa o esmagava. Ele havia falhado em proteger Alice uma vez, mas não iria permitir que ela permanecesse perdida. Sofia merecia conhecer sua mãe. Determinou-se a investigar cada pista, cada pequeno detalhe que pudesse levá-lo a Alice. Contratou os melhores detetives, revirou arquivos antigos e, finalmente, após meses de busca incansável, uma pista surgiu. Uma clínica de reabilitação nos arredores de uma cidade distante mencionava o nome de uma mulher que batia com a descrição de Alice. O coração de Eduardo acelerou ao receber essa informação. Ele não perdeu tempo e, no dia seguinte, partiu para a clínica, determinado a reencontrar sua filha. A clínica ficava em um local isolado, cercada por árvores. Tranquilidade que contrastava com o turbilhão emocional dentro de Eduardo. Assim que entrou, a recepcionista o conduziu até a sala de espera, onde ele deveria aguardar para ver Alice.
Cada segundo parecia. Eduardo sentia o peso das lembranças de quando Alice era apenas uma garotinha cheia de vida. O que teria acontecido com ela? Como sua menina se tornara prisioneira de uma vida sem dependência química? O coração de Eduardo se apertou ao imaginar os horrores pelos quais Alice havia passado. Finalmente, uma mulher entrou com passos hesitantes. Seus olhos estavam cansados, o rosto magro, abatido, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta ao reconhecer Alice, a mesma filha que ele tanto amava, agora uma sombra da garota que um dia ele conheceu. Pai. Um sussurro, como se não acreditasse no que via. E Eduardo não conseguiu segurar as lágrimas que imediatamente desceram por seu rosto. Ele levantou-se e foi em direção a ela, abraçando-a com força, como se tivesse medo de novo. Alice, no entanto, manteve-se rígida nos primeiros segundos, como se não soubesse como reagir. Mas aos poucos, o abraço foi se tornando mais forte e as lágrimas começaram aos próprios olhos. Eu pensei que nunca mais fosse te ver, Alice murmurou entre soluços. Eduardo apertou-a ainda mais. Eu nunca deixei de te procurar. Nunca desisti de você, filha. Depois de alguns minutos, eles se sentaram. Alice parecia nervosa. Os olhos evitavam os de Eduardo, como se estivesse envergonhada do que sua vida havia se tornado. O silêncio era pesado, até que, finalmente, Alice começou a falar. Eu não sabia para onde ir, disse ela, com a voz falhando. Depois que saí da casa da Lúcia, tudo desmoronou. Eu me envolvi com uma pessoa errada, pai. Ele me levou por um caminho do qual eu não consegui mais sair. Eduardo escutava atentamente, enquanto Alice contava sua história. O homem com quem ela havia se envolvido inicialmente parecia alguém que a apoiava e a ajudava a se manter em pé depois do trauma de ter sido separada de sua família. Mas, logo, esse relacionamento se transformou em um pesadelo. Ele a manipulava, humilhava e a fazia sofrer de maneiras inimagináveis. Alice tentou resistir, mas com o tempo, a pressão se tornou insuportável. O companheiro a isolou de tudo e todos, fazendo-a afundar cada vez mais em seus próprios medos e inseguranças. Para escapar da dor, ela encontrou refúgio na bebida. Era a única maneira de suportar o abuso constante. O vício cresceu rapidamente e sua vida se desfez em pedaços. Eu queria lutar, pai, mas eu estava muito fraca. Quando percebi que não podia mais cuidar da minha própria filha, soube que precisava deixá-la com alguém que a amasse. Foi por isso que deixei Sofia com a Lúcia. Alice soluçava, a culpa evidente em cada palavra. Ela merecia algo melhor do que o que eu estava oferecendo. Eu queria ser a mãe que ela precisava, mas não conseguia. Eduardo sentiu o peso da dor de Alice. Ele sabia que, de alguma forma, ela havia sido vítima de circunstâncias que estavam fora de seu controle. E agora, sua missão não era julgá-la, mas apoiá-la. Eles haviam perdido tanto tempo, mas Eduardo sabia que não era tarde demais para recomeçar. Alice, nós vamos superar isso juntos, ele disse, segurando as mãos da filha. Vamos encontrar uma maneira de te curar e de reconstruir a nossa família. Sofia está te esperando e eu nunca vou deixar você novamente. Alice olhou para o pai, com lágrimas nos olhos, mas desta vez havia uma pequena centelha de esperança. Ela sabia que a jornada para sua recuperação seria longa e difícil, mas, com o apoio de Eduardo, pela primeira vez em anos, ela sentia que poderia reencontrar a si mesma e, mais importante, reconectar-se com Sofia. O reencontro deles estava apenas começando,
e Eduardo sabia que muitas verdades e dificuldades ainda estariam por vir. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Sua filha estava de volta, e ele não deixaria que nada os separasse novamente. Após o emocionante encontro com Alice na clínica de reabilitação, Eduardo sabia que ainda havia uma última peça essencial para a recuperação completa de sua filha: o reencontro com Sofia, sua neta, e Lúcia, a mulher que cuidou dela nos momentos mais sombrios. Ele acreditava que a força do amor da família poderia reacender a vontade de viver em Alice, ajudá-la a encontrar o caminho de volta, não só para si mesma, mas também para sua filha. No dia marcado, Eduardo preparou Sofia e Lúcia para o momento que mudaria suas vidas. O coração de Lúcia estava apertado. Desde o momento em que Alice havia deixado Sofia em sua porta, ela cuidara da menina como se fosse sua própria filha. O amor que nutria por ela era inegável, e agora, vê-la reencontrar a mãe seria um momento que, mesmo desejado, trazia uma carga emocional enorme. Sofia, por outro lado, era apenas uma criança de 7 anos, inocente e curiosa. Ela sabia que aquele dia seria especial, mas não compreendia a magnitude da ocasião. Para ela, estava prestes a conhecer sua mamãe, alguém de quem ouvira apenas fragmentos ao longo dos anos, mas que, de alguma forma, sempre esteve presente em seu coração. Quando chegaram à clínica, Eduardo sentiu uma mistura de emoções: ansiedade, esperança e medo do que aquele encontro poderia desencadear. Ele respirou fundo e segurou a mão de Sofia, caminhando em direção à sala onde Lúcia hesitava por um momento antes de entrar, mas Eduardo deu-lhe um olhar de apoio, como se dissesse: "Estamos juntos nessa." Ela sorriu nervosamente e seguiu. Assim que a porta se abriu, o silêncio tomou conta da sala. Alice estava sentada em uma poltrona, visivelmente mais frágil, mas seus olhos brilharam com a presença da filha, que não via desde que a deixara sob os cuidados de Lúcia. Era como se o tempo tivesse parado. Lá estava sua filha, a pequena Sofia, agora crescida, mais linda do que Alice jamais poderia imaginar. "Meu Deus!" Alice sussurrou, levantando-se lentamente com as lágrimas já ameaçando cair. "Sofia." Sofia olhou para ela com curiosidade e, por um instante, ficou parada, observando aquela mulher que parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, uma estranha. Mas o laço entre mãe e filha, mesmo que quebrado pelo tempo, era inegável. Sem dizer uma palavra, Sofia correu em direção a Alice e a abraçou com força. O impacto do abraço fez Alice cair de joelhos, envolvida pela emoção. Ela chorava incontrolavelmente, segurando a filha com toda a força que ainda tinha, como se aquele momento pudesse apagar os anos de dor e arrependimento. Sofia, sem compreender completamente o que estava acontecendo, também chorava, mas suas lágrimas eram de felicidade por finalmente sentir o calor de sua mãe. Lúcia, que estava parada perto da porta, observava a cena com os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia que aquele momento era necessário, mas não podia deixar de sentir uma pontada de dor em seu coração. A mulher que tanto amara e protegera agora estava devolvendo à filha biológica o lugar que sempre fora dela. Alice olhou para Lúcia com os olhos marejados. "Obrigada. Obrigada por cuidar dela quando eu não podia." Sua voz era quase um sussurro, mas carregava toda a gratidão que ela poderia expressar. Lúcia aproximou-se e, sem dizer uma palavra, abraçou Alice. As duas mulheres se abraçaram como se compartilhassem o fardo de anos de sofrimento e incertezas, mas também a esperança de um novo começo. Naquele momento, o passado parecia se dissolver, dando lugar à cura que ambas tanto precisavam. Eduardo, que observava tudo de perto, sentiu uma profunda sensação de alívio e esperança. Finalmente, sua família estava se reunindo novamente, apesar de todos os desafios e cicatrizes do passado. Ele sabia que aquele era apenas o primeiro passo em uma longa jornada de cura,
mas juntos, eles poderiam superar qualquer obstáculo. Alice, ainda de joelhos, segurou o rosto de Sofia em suas mãos e sorriu entre lágrimas. Eu prometo que nunca mais vou te deixar, minha filha. Sofia, com os olhos brilhando, assentiu e se aconchegou nos braços da mãe. O reencontro foi mais do que emocionante. Foi o início de uma nova história para aquelas 3 gerações. Eduardo, ao lado de sua neta, filha e Lúcia, sentiu que, finalmente, a paz estava ao alcance. Ali, naquele pequeno quarto de clínica, o amor familiar brilhou mais forte do que qualquer dor que o passado pudesse ter causado. E com esse novo começo, eles sabiam que, juntos, poderiam reconstruir tudo o que foi perdido. Anos se passaram desde o emocionante reencontro de Alice com sua família, e a vida finalmente voltava ao normal. Alice havia se recuperado completamente, tanto física quanto emocionalmente, de tudo o que havia vivido. A jornada de cura não fora fácil, mas com o amor incondicional de seu pai, Eduardo, sua filha Sofia e a presença constante e amorosa de Lúcia, ela encontrou forças para reconstruir sua vida. Agora, Alice morava na grande casa de Eduardo, que havia se tornado um verdadeiro lar. O ambiente antes frio e solitário era, agora, um lugar cheio de amor, risadas e união. Eduardo, que antes vivia imerso na dor da perda e no vazio do luxo sem propósito, encontrou uma nova razão para viver. Seus dias eram preenchidos com o sorriso de Sofia, a quem ele amava como se fosse a própria filha. Lúcia também havia se tornado parte fundamental daquela família, como uma figura materna, amiga e confidente para todos. Alice se reencontrara como mãe, e cada momento com Sofia era precioso. Ela prometera nunca mais se afastar de sua filha e cumpriu sua palavra. As marcas do passado ainda existiam, mas serviam agora como lembretes de que, mesmo nas maiores adversidades, o amor e o perdão podiam curar até as feridas mais profundas. Um dia, enquanto todos estavam reunidos à mesa para o jantar, Eduardo recebeu uma notícia inesperada. Seu advogado, que também era um velho amigo da família, trouxe informações sobre o destino de sua ex-esposa, Clara. Ela, que outrora o havia traído e manipulado, colhendo os frutos de sua fortuna, agora vivia um fim trágico e solitário. Clara foi abandonada pelo amante, aquele homem por quem ela te deixou, começou o advogado com um tom solene. Ele fugiu com tudo o que restava da fortuna dela. Ela perdeu tudo, Eduardo. Hoje, ela está completamente destruída, mentalmente instável. Vive internada em um hospital psiquiátrico. Alice olhou para o pai, notando a expressão de alívio misturada com tristeza em seus olhos. Eduardo, apesar de todo o sofrimento que Clara havia causado, sentiu um misto de pena e alívio. Não desejava aquele destino a ninguém, nem mesmo a mulher que quase destruiu sua vida. O homem que Clara confiara para levar adiante seu plano ganancioso a havia traído, deixando-a à mercê de sua própria ruína. Ela nunca soube o valor do que tinha, disse Eduardo, com um tom calmo e firme. O amor, a família, isso vale mais que qualquer fortuna. Alice segurou a mão do pai e assentiu em silêncio. Não havia espaço para vingança ou rancor. O que realmente importava estava ali, ao redor deles. A família reunida, curada e vivendo em paz. Os anos seguintes foram de alegria e plenitude para Eduardo, Alice, Sofia e Lúcia. Eles construíram uma vida nova, cheia de amor, memórias felizes e momentos de união. O riso de Sofia, que agora se tornara uma menina brilhante e cheia de energia, ecoava pela casa, trazendo vida e renovação para todos. Alice, agora recuperada, dedicou-se a ajudar outras pessoas que, assim como ela, passaram por situações difíceis. Sua experiência a transformou em uma mulher forte e compassiva, e sua história de superação inspirava muitos ao seu redor.
Eduardo, por sua vez, encontrara na simplicidade da vida familiar a verdadeira riqueza. Ele se sentia completo, preenchido pelo amor de sua filha e neta, e por ter ao seu lado Lúcia, que se tornara uma amiga e conselheira inestimável. A casa, que um dia parecia grande e vazia, agora transbordava de alegria e carinho. Certa manhã, enquanto observavam o sol nascer juntos no jardim, Alice se virou para Eduardo e disse: "Pai, eu nunca pensei que a vida pudesse ser assim, cheia de paz, amor e felicidade. Obrigada por nunca desistir de mim." Eduardo a abraçou com ternura e respondeu: "Você sempre foi minha filha querida, Alice. Eu nunca desistiria de você. E agora estamos todos onde deveríamos estar, juntos." Sofia, que brincava pelo jardim, correu até eles, abraçando o avô e a mãe com todo o amor que seu pequeno coração podia carregar. Lúcia, que assistia de longe, sorriu. Ela sabia que aquele era o final feliz que todos mereciam. Enquanto o sol subia no horizonte, iluminando a casa com sua luz dourada, Eduardo sentiu que, finalmente, sua vida estava completa. A felicidade que eles construíram juntos era a verdadeira fortuna que ele sempre buscara. E naquele momento, ele soube com certeza que o futuro seria brilhante para sua família.